Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e vamos agora para mais um plantão online. Bom, vamos comentar a questão 23 do capítulo 5 do nosso livro 2, que é, na verdade, uma questão do vestibular da Unicamp e que vai tratar fundamentalmente sobre furacões. Ela vai dizer o seguinte: recentemente, os Estados Unidos da América do Norte sofreram as consequências socioambientais do evento climático conhecido como Furacão Katrina. O item C ele vai comentar o seguinte: explique as razões de, no hemisfério sul, os furacões girarem no sentido horário, enquanto no hemisfério norte, esse deslocamento, o giro, né, é no sentido anti-horário. Muito bem, vamos comentar aqui a resposta e aí a gente vai detalhar alguns elementos dessa resposta para tentar deixar mais claro. O que a gente deveria ter respondido aqui no item C para gabaritar? Bom, basicamente a gente deveria ter comentado que esse processo se dá em função do chamado efeito Coriolis, ou como é chamado por alguns de Coriolis, tudo bem? Então a gente pode dizer que é o efeito Coriolis ou mesmo força Coriolis ou pseudoforça Coriolis, tudo bem? Bom, e aí seria interessante também comentar que esse efeito ele causa deflexão nos objetos que se deslocam na superfície terrestre, tudo bem? Sendo a deflexão um desvio na trajetória. Então, simplesmente comentar que esse efeito causa um desvio na trajetória de objetos que se deslocam pela superfície terrestre. E a gente poderia comentar também, para complementar, que esse desvio, né, essa deflexão, ocorre por conta da rotação da Terra, né? Lembrando que a rotação da Terra ela tem velocidades diferentes, velocidades lineares diferentes, dependendo do ponto que a gente considera. Por exemplo, no Equador, a rotação ela é mais rápida, tudo bem? Ela vai chegar a quase 1.700 km por hora. Só que essa velocidade vai diminuindo conforme a gente vai se deslocando para os polos. Tudo bem? Então, basicamente, comentar que é por conta do efeito Coriolis e que esse efeito causa uma deflexão na trajetória dos objetos, estaria absolutamente suficiente, né, para a gente gabaritar. E se a gente complementasse ainda que isso tem a ver com a rotação da Terra, estaria perfeito, tudo bem? Mas vamos agora analisar alguns detalhes sobre esse processo aqui para tentar tornar um pouco mais claro. Essa imagem mostra para a gente como ocorre o processo de deflexão. Olha só, aqui à esquerda a gente observa o hemisfério norte, a gente tem um ponto A, uma seta e o ponto B. Vamos imaginar, hipoteticamente, que alguém aqui no ponto A, exatamente sobre o Polo Norte geográfico, lançasse um míssil. Vamos supor que alguém aqui lance um míssil em linha reta em direção ao ponto B. Se não houvesse movimento de rotação na Terra, a trajetória do míssil seria exatamente essa da seta, ou seja, uma linha reta do ponto A até o ponto B. Tudo bem? Só que na realidade o que ocorre é muito diferente. O míssil em linha reta ele não vai seguir exatamente uma linha reta se a gente considerar a posição da Terra. Tudo bem? Por quê? Porque o processo, né, o movimento de rotação da Terra, vai implicar numa movimentação de 15 graus de qualquer ponto da superfície da Terra por hora. Tudo bem? Isso porque a Terra é uma esfera, tem 360 graus, o dia tem 24 horas, né? E se a gente fizer essa divisão de 360 graus por 24, a gente vai encontrar o número 15. Então, a cada hora, qualquer ponto da superfície da Terra se desloca 15 graus. Tudo bem? Ou seja, a rotação da Terra ela vai mudar a posição da superfície sobre a qual o míssil vai se deslocar. E também vai alterar, claro, o alvo do míssil, a posição do alvo do míssil. Tudo bem? Ou seja, a gente observa aqui, observando essa figura à direita, né, que a rotação da Terra e as diferentes velocidades de rotação, né, do polo em direção ao Equador, isso tudo vai acabar fazendo com que a trajetória do míssil seja curva, tudo bem? E esse é o processo de deflexão, de desvio de trajetória que a gente estava comentando, tudo bem? Bom, e essa imagem traz para a gente, né, com um grau de detalhes um pouco maior, de modo mais completo, os sentidos de desvio, né, os sentidos de deflexão dos objetos, dependendo do sentido de deslocamento deles e dependendo também do hemisfério no qual esse deslocamento vai ocorrer. É importante a gente observar que esses processos, né, são opostos, ou seja, o que ocorre em um hemisfério vai ocorrer ao contrário no outro hemisfério. De modo geral, essa discussão é também um pouco complexa, tá? A gente observa aqui que vários elementos que estão por trás, né, do funcionamento do efeito Coriolis têm muito mais a ver com a física, na verdade, do que com a geografia. Então, para a geografia, o que é importante de a gente observar?
Simplesmente que os objetos no hemisfério norte, eles tendem a se desviar no sentido anti-horário, tudo bem? E como a gente comentou que esses processos são opostos, os objetos que se deslocam aqui no hemisfério sul vão tender a se desviar no sentido horário, tudo bem? Então, o mesmo vai acontecer com as massas de ar. O raciocínio vai ser exatamente o mesmo, especialmente se a gente estiver falando de sistemas, né, de baixa pressão e que têm longas durações, ou seja, duram vários dias, como é o caso, né, dos ciclones tropicais, como é o caso dos furacões. Então, né, com base nisso, a gente observa que o processo de deflexão que a gente está comentando vai levar justamente, né, a esses ciclones tropicais adquirirem, então, o sentido anti-horário no norte e, como esses processos são opostos, né, como a gente comentou, sentido horário aqui no hemisfério sul. Tudo bem? Bom, acho que era basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado e até mais.